Aleluia. Glória a Deus. Muito em breve Vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. É um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Hoje está aquele povo barulhento. Hoje está que não se vê nenhum irmão. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude dessa igreja? Aleluia. E as irmãs Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. que a Deus tanto clamavam, e as crianças que cantavam, elas também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aquele povo foi embora pra Sião. Aleluia. Vamos agora meditar na palavra do Senhor. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus possa abençoar e falar através dessa mensagem com você. A palavra a qual eu quero trazer se encontra em Mateus, capítulo 24, do verso 3 adiante. Uma palavra de Jesus aos discípulos e à igreja nos últimos dias. Amém? Mateus 24 diz assim, do verso 3 adiante até o verso 15, diz assim: E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, aleluia, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é lícito que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ãos, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Aleluia. Glória, glória a Jesus. Meus amados irmãos, essa passagem bíblica é uma passagem profética que Jesus ele deixou para a igreja dos últimos dias. Jesus ele foi bem claro. Aqui não tem mistérios. Jesus ele foi com clareza quando ele se referia aos últimos dias da igreja aqui na terra. Os sinais que antecedem a sua vinda e o fim do mundo. A Bíblia fala que Jesus estava ali nos Montes das Oliveiras, onde os discípulos chegam até Jesus e começam a questionar, a perguntar a Jesus acerca de questões que, quem sabe, naquele momento, naquele período, estava atormentando os discípulos. E a Bíblia fala, aleluia, que os discípulos chegam até Jesus e começam a perguntar a Jesus: Mestre, nos conta quando será a tua vinda e que sinal haverá do fim do mundo. A resposta de Jesus ela foi clara. Jesus ele não falou o dia que ia voltar. Jesus ele não falou o mês, ele não falou, aleluia, o ano, ele não falou o século que ia voltar. Mas Jesus ele foi claro em nos mostrar os sinais que antecedem a sua vinda. Jesus ele respondeu para os discípulos com clareza, dizendo que quando estivesse próximo da sua vinda, iria surgir falsos cristos e falsos profetas, iria surgir terremotos, epidemias, enfermidades, iria surgir perseguição contra a igreja, a ponto de alguns serem até mortos por causa do nome de Jesus. Jesus ele nos fala uma relação de sinais que antecedem a sua vinda em Mateus 24. Jesus ele foi claro, até mesmo porque nós não precisamos saber o dia que Jesus vai voltar. A gente não precisa saber a hora, a gente não precisa saber a semana. Para que a gente vai querer saber? É necessário a gente não saber, para que constantemente a gente venha estar vigilante, esperando, aleluia, que Jesus possa voltar a qualquer momento e a qualquer hora. Já imaginou se Jesus falasse que ele ia voltar no ano de 2020, no mês 3, no dia 24, por exemplo? As pessoas, a maioria, iriam viver em pecado, iria viver distante da presença de Deus. E quando estivesse chegando o dia que Jesus falou que ia voltar, as pessoas iriam começar a se consertar, iria se arrepender, iria pedir a Jesus que o perdoasse dos seus pecados. Então seria uma brincadeira contra a santidade, contra a pureza de Deus. Foi por isso que Jesus ele não falou a data, não falou o dia, não falou a hora. E nós não precisamos mesmo saber o dia nem a hora. Jesus ele vai voltar. Isso nós podemos ter certeza que Jesus vai voltar. E nós devemos nos preparar, estar vigilante. E eu quero lhe convidar a examinar comigo os sinais a qual Jesus disse que iria acontecer antes que estivesse próximo da sua vinda, que Jesus falou que antecederia a sua vinda. E os sinais têm se cumprido, os sinais têm surgido e têm aparecido em nosso meio, em nossa vista, têm aparecido para a igreja, têm aparecido para o ímpio. Então só não se converte por intermédio dos sinais quem é incrédulo, quem não quer. Aleluia. Eu quero lhe convidar
Irmãos, eu consigo entender que Jesus ele mostrou os seus sinais em quatro tópicos que eu separei assim. Primeiro, Jesus ele mostra o sinal no meio da natureza. Aleluia. Primeiramente, nós vivemos nos últimos dias, nós sabemos disso. Porque quando os discípulos chegou diante de Jesus, a primeira coisa que os discípulos perguntou foi: Senhor, nos fala quando será o fim do mundo e que sinal haverá da tua vinda. E aí Jesus começa a falar uma relação de sinais. E quando a gente vê, a gente compara com os nossos dias e vê que Jesus está voltando. Aleluia. E Jesus ele falou características dos sinais onde aconteceria. Eu entendo em Mateus 24 que Jesus falou que surgiria sinal no meio da natureza, surgiria sinal no meio da sociedade, surgiria sinal no meio da ciência e também surgiria sinal, aleluia, no meio da igreja. A gente vê essas quatro características em Mateus 24. Jesus ele foi claro para nos fazer entender e compreender que nós estamos nos últimos dias da igreja aqui na terra e que o arrebatamento a qualquer momento pode acontecer. A qualquer momento, em um abrir e fechar de olhos, Jesus pode aparecer nas nuvens e arrebatar até as nuvens aqueles que estiverem vigilantes, preparados para morar no céu. Jesus a qualquer momento pode transfigurar o meu corpo e o teu corpo, para nós subirmos para a glória e vivermos eternamente com Ele. Aleluia. Desfrutando do nosso galardão. Aleluia. Nas bodas do Cordeiro. Aleluia. E vivendo eternamente num lugar onde a tristeza não chega, a depressão não chega, a calúnia não chega, o medo não chega, os sentimentos não vão nos afetar mais. Aleluia. Então se prepara para entrar nesse lugar. Se prepara enquanto há tempo, porque Jesus está voltando. Jesus está às portas, irmãos. O tempo é breve. Se prepara enquanto há tempo. Eu te convido a continuar juntamente conosco. Vamos meditar e entender os sinais que o Senhor está falando que aconteceria no meio da sociedade, da natureza, da igreja e até mesmo da ciência. Amém? No meio da natureza, primeiro, Jesus ele falou que quando estivesse próximo da sua vinda, iria surgir terremotos. Terremotos. Se nós formos pesquisar no passado, nós vamos entender que sempre houve terremotos. Em tempos antigos, houve terremotos. Quando Jesus ele morreu na cruz, houve um terremoto tão grande que o véu do templo se rasgou. Então já houve terremotos lá no passado. Já houve terremotos lá na antiguidade. Mas Jesus ele disse que quando estivesse próximo da sua vinda iria surgir terremotos. E se nós formos comparar em nossos dias, nós vamos entender e saber que nunca houve terremotos com magnitude tão grande como está acontecendo em nossos dias. Em tempo passado, nunca houve terremotos tão grandes com magnitudes tão altas, a ponto de devastar cidades, a ponto de destruir cidades, casas, famílias, terremotos tão grandes a ponto de provocar tempestades, tsunamis contra países inteiros. E tem acontecido isso no nosso dia. Quando Jesus ele disse que nos últimos dias haveria terremotos, ele sabia que lá no passado também teve terremoto, mas ele estava tentando nos falar e falar para os discípulos que nos últimos dias a gravidade de terremoto seria muito maior. Muito maior. Jesus ele mostrou o sinal no meio da natureza. Ele disse que nos últimos dias, quando antecedesse a sua vinda, a natureza iria gemer com dores de parto. E ultimamente nós temos visto isso, irmãos. Chuvas, aleluia, chuvas provocando deslizamentos que está destruindo bairros, cidades, países. Chuvas, temporais, ventos que têm a força de arrancar árvores com a própria raiz. Tem acontecido em nossos dias. Tem acontecido. Onde pessoas têm morrido por causa de chuva, que tem provocado tsunami, que tem provocado deslizamento, que tem provocado o meio ambiente, tem destruído muitas almas, tem matado muitas almas. Então Jesus
Ele está voltando. Os sinais estão se concretizando. A palavra do Senhor é clara e não esconde nada. Aleluia. Jesus ele também falou que surgiria sinais no meio da sociedade. O próprio Jesus ele disse que nos últimos dias o pai ficaria contra o filho contra o pai, irmão contra irmão. E isso também tem acontecido em nosso meio. Isso tem acontecido e tem acontecido constantemente. Os sinais anunciam: filho rebelde, filho que bate no pai, que cospe no pai, que não, aleluia, que não tem mais temor como antigamente. Isso também está acontecendo nos nossos dias. E isso também é o cumprimento do que o próprio Jesus falou. Aleluia. Que o filho ficaria contra o pai e o pai contra o filho. Irmãos, em épocas passadas a gente não via isso. Mas em nossos dias nós vemos esses acontecimentos, a qual tem se concretizado. A palavra do Senhor se cumprindo. Jesus está voltando. Jesus está às portas. E a palavra dele está se concretizando, está se cumprindo. Filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação. Está acontecendo. Está acontecendo e são atrocidades que nós ouvimos em nosso meio. Filho matou pai, pai matou filho, fulano matou irmão. E tem surgido no nosso meio essas notícias terríveis, têm se alastrado. E nós não podemos achar isso normal, porque não é normal no meio da sociedade. Isso é algo que a palavra do Senhor falou que aconteceria e está acontecendo. Mas não podemos considerar isso normal. Não é porque a palavra do Senhor está se cumprindo que devemos achar normal. Não, isso é levante do inimigo, irmãos. O Apocalipse, o próprio livro de Apocalipse fala que nos últimos tempos Satanás iria descer à terra com muita ira, porque o tempo dele está próximo. Logo, logo Satanás vai estar queimando no lago de fogo e enxofre. É por isso que tem ocorrido e acontecido tantas coisas ruins no nosso meio. É Satanás se revoltando, é Satanás à procura de alma, é Satanás querendo destruir vidas, porque ele sabe que o tempo dele está próximo e ele não quer sofrer no inferno sozinho. Mas nós como igreja fomos comissionados, aleluia, fomos chamados para pregar o Evangelho de Cristo, para ir diante das almas e saqueá-las das garras de Satanás, porque Satanás está matando, roubando e destruindo, mas Jesus ele nos usa com autoridade para salvar, libertar e conduzir essas almas até Jesus, até a vida, aleluia. Então se coloca na posição, enquanto há tempo. Jesus falou que no meio da sociedade aconteceria isso e está acontecendo. Irmãos, ultimamente, nesses últimos anos, nós vimos também um acontecimento no meio da sociedade que tem entristecido e incomodado demais muitos cristãos. Em outros países aí fora, grupo de homens traficantes que sequestram crianças de 8, 10 anos, eles sequestram essas crianças e levam para centros cirúrgicos clandestinos. Nesses centros cirúrgicos, essas crianças têm o braço amputado, do cotovelo para baixo amputado, do joelho para baixo amputado, e os seus braços são substituídos por próteses de silicone. Essas crianças são colocadas fone de ouvido no ouvido delas, e durante uma semana, na altura máxima, elas ficam ouvindo sons. Aleluia, elas ficam ouvindo sons. Irmãos, escuta que coisa terrível. Durante uma semana, no volume máximo, elas ficam escutando sons. Esses sons rompem, aleluia, os tímpanos das crianças para elas não ouvir mais. Também, esses traficantes cortam as cordas vocais dessas crianças para elas não gritar e não fazer nenhum tipo de barulho. Os dentes dessas crianças são arrancados e substituídos por próteses de silicone. Na boca delas é colocado um ferro que amordaça a boca delas e abre, e a todo momento elas ficam com a boca aberta, mais ou menos assim, para o sexo oral. Elas são colocadas de 4 no chão, os braços substituídos por próteses de silicone. Elas não têm movimento nenhum, não escutam, não falam, porque eles cortaram as cordas vocais. E essas crianças são transformadas
em verdadeiros objetos sexuais, em bonecas sexuais vivas. Isso é para a gente ver que a palavra do Senhor está se cumprindo. Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E para grupo de homens fazer uma atrocidade dessa com crianças, eles só podem estar cheios de demônios. Então vamos nos despertar enquanto há tempo. Vamos acordar do sono da indolência. Nós somos igreja e devemos tomar consciência do que somos e para que fomos chamados. Nós não somos desse mundo, nós somos do céu. Nós não somos dessa terra, nós somos do céu. Nós estamos aqui de passagem para pregar o Evangelho e resgatar almas das garras de Satanás. Continuando, irmãos, esses homens, depois que fazem isso com essas crianças, eles vendem ela. Ainda tem um manual de instrução dizendo que elas vão valer mais ou menos 1 ano e 6 meses. Eles ensinam no manual de instrução como alimentá-las, com uma mamadeira, com papinha. E elas vão durar 1 ano e 6 meses. Isso é para nós entendermos e compreendermos a que ponto a maldade do homem tem chegado. Vamos nos colocar na posição. Vamos nos despertar porque os sinais estão se cumprindo. Jesus está voltando. Irmãos, outra coisa também que eu tenho visto no meio da sociedade. Eu faço curso de enfermagem e na aula de anatomia o professor ele comentou sobre o transplante de cabeça. Eu já tinha ouvido sobre isso, já sabia sobre isso. E ele falou na aula de anatomia que a ciência estava avançando nessa questão. Ela já estava conseguindo fazer um implante de cabeça. Escuta isso. Já imaginou a tua cabeça no corpo de uma outra pessoa e a cabeça de outra pessoa no teu corpo? Isso é o que a ciência, juntamente com a medicina, está tentando fazer. A ciência e a medicina está tentando fazer, irmãos. E nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Sabe por quê? Porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós não podemos aceitar a tua cabeça no corpo de outra pessoa, a cabeça de outra pessoa no teu corpo. A medicina, juntamente com a ciência, na área da ciência, eles estão conseguindo, estão tendo progredimento, estão avançando, estão lutando para que essa cirurgia a cada dia venha dar mais certo e mais certo, sem nenhuma complicação. Mas nós, como igreja, não podemos aceitar isso normal. Nós não podemos aceitar como apenas mais um implante da medicina, não. Isso já está indo contra a vontade de Deus. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E nenhuma, aleluia, e nenhuma destruição pode ocorrer nele. Aleluia. No meio da natureza tem ocorrido temporais, chuvas, terremotos. No meio da sociedade tem ocorrido filho contra o pai contra o filho. Tem ocorrido também esse sequestro a qual eu citei, homens sequestrando crianças, sequestrando pessoas para fazer delas objetos sexuais. E no meio da ciência, a ciência tem progredido com um implante de cabeça. E agora vamos ver também no meio da igreja. Mateus 24, aleluia. Mateus 24, verso 15 diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Sabe o que é isso, irmãos? O que Jesus está falando com isso? Quando, pois, virdes, aleluia, a abominação de que profetizou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Ele está dizendo que a abominação chegaria até no meio santo, no meio da igreja. Infelizmente chegou. Ultimamente a gente tem visto tanto escândalo no meio da igreja. Pastor em adultério, roubando dinheiro. Comércio da fé tem entrado no meio da igreja. A gente vê o circo dentro da igreja nos nossos últimos dias. Pastores que estão preocupados em alimentar ego de homem, de mulher, e que não tem coragem de pregar doutrina para a igreja.
não tem coragem de pregar, aleluia. Que é pecado a mulher usar batom, usar maquiagem, pintar as unhas, cortar o cabelo, pintar o cabelo. São pastores que perderam o temor, colocaram comichões nos ouvidos, como profetizou Paulo, para não pregar sã doutrina para a igreja. Estão mais preocupados com o dízimo, estão mais preocupados com o dinheiro, estão mais preocupados com a prosperidade do que o evangelho na vida dos irmãos, para libertá-los de todo pecado e levar para o céu. Mas a igreja não pode se calar. Ainda tem remanescente que guarda a palavra. Ainda existe remanescente que guarda a sã doutrina. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. E Jesus nos mostrou, irmãos. E Jesus nos mostrou que isso aconteceria. Ele pregou, ele disse que surgiria falsos profetas. Hoje no meio da igreja também tem surgido muitos falsos profetas. Pessoa profetiza na vida de um, na vida de outro, chama um, chama outro, roda no meio da igreja, faz aquele movimento, aquele reboliço e não tem Deus, e ainda usa o nome do Senhor dizendo: assim te diz o Senhor. Recebe a tua vitória, assim te diz o Senhor. Ele fala assim para ti. Eis que te digo, são pessoas usando o nome do Senhor para profetizar mentiras, para profetizar o que o Senhor não está falando, o que o Senhor não está mandando. E tem muitos falsos profetas, como Jesus profetizou no nosso meio, que se levantou no nosso meio, que estão pregando mentira. Ei, mas tem um dia, o dia do juízo final, em que todos esses vão prestar contas. Se você não tem o dom de profecia e coloca a mão na cabeça do irmão, da irmã e começa a profetizar, você está mentindo. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os ladrões não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. É tempo de nos preservarmos. É tempo de nos guardarmos. É tempo de estarmos a sós com Deus em oração. Buscar revestimento, autoridade, porque os dias são maus e necessitamos de autoridade, de intimidade para vencermos o pecado, para vencermos o maligno. Jesus está voltando. Jesus também disse que no meio da igreja, nos últimos dias, ainda os remanescentes fiéis, o Senhor fala no verso 9, que então vos hão de entregar para serdes atormentados e morrerão por causa do meu nome. E a gente também vê, irmãos, em outros países, irmãos que não se venderam para o dinheiro, irmãos que não se venderam para o evangelho da prosperidade, estão morrendo por pregar a Jesus, estão morrendo por pregar o evangelho, estão morrendo por pregar a sã doutrina, e eu me alegro com isso. Irmãos, ultimamente, se não me engano, acho que ano passado eu vi na internet um vídeo, um grupo de jovens em outros países sendo enterrados vivos, chorando e sendo enterrados vivos por não negarem a Jesus. Jovens de 17, 15, 18, 20 anos, morrendo enterrados vivos por não negar a Jesus. Quando eu vi aquilo eu me alegrei demais. Em outros países tem jovens morrendo vivos, enterrados vivos, por não negarem a Jesus. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente vê no meio de nossas igrejas evangélicas, jovens trocando Jesus por coisas banais. Jovens que diz que é crente, mas está na igreja e está no mundo. Vem para o culto na igreja, mas quando tem show mundano, ele está lá no meio também. São jovens carnais que trocam a Jesus por um prato de lentilha. Ei, mas a figueira vai balançar e os frutos podres vão cair. Porque com o Senhor ninguém brinca, aleluia. Com o Senhor ninguém escarnece. Ele é santo, 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 aleluia. Para chegar onde Ele está, tem que ser santo também. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Ele não muda, aleluia. E tem muitos líderes carnais também que têm surgido no meio das igrejas, levando um evangelho com uma meia-verdade, um evangelho light, querendo agradar jovens, querendo agradar a igreja, mas estão levando uma multidão para o inferno porque não prega a palavra, não prega a doutrina. Aleluia. Quando Daniel estava na Babilônia,
Ele não se corrompeu com o povo da Babilônia para ganhar o povo para Jesus, não. Quando José estava no Egito, ele não se corrompeu com o povo do Egito para ganhá-los para Jesus, não. Não foi bem assim, meus irmãos. E hoje nós vivemos em uma época onde os líderes, pastores, estão imitando o mundo para ganhar pessoas do mundo para a igreja. Ultimamente a gente viu um escândalo aí, em que um pastor evangélico, vou falar logo o nome, pastor Silas Malafaia, levou um grupo de pessoas para dentro da sua igreja tocando carnaval e depois dizendo que era para ganhar, para evangelizar no dia do carnaval. Aonde já se viu isso? Aonde já se viu isso? É necessário agora a gente imitar o mundo para ganhar as pessoas do mundo? Não. Vamos como servo de Deus, que eles vão reconhecer que nós somos servos de Deus. Eles vão aceitar Jesus pelo nosso testemunho. Aleluia, pela nossa forma de vestir, pela nossa forma de ser. Porque vão reconhecer que nós somos servos de Deus. Eles não vão aceitar Jesus porque vão ver em nós o mundo, não. Se eles já estão no mundo, eles vão olhar para nós. Eles querem ver em nós o brilho do Espírito Santo. Aleluia. E como eu estava falando, irmãos, ainda em outros países, cristãos, eles são colocados dentro de gaiolas. Essas gaiolas são amarradas em correntes e são descidas dentro de piscinas, do mar, e os cristãos são morrendo aos poucos, afogados, vivos, sabe por quê? Por não negarem a Jesus. Por não negarem a Jesus. Cristãos são colocados dentro de contêiner, sem nenhuma peça de roupa. Esses contêineres são levados para o deserto, e lá no deserto o sol quente aquecendo o contêiner. Esses cristãos vão morrendo aos poucos, tendo sua pele arrancada pelo sol quente, pelo ferro. São pessoas que ainda não se venderam. São Nabote em nossos últimos dias que ainda não venderam a sua vinha. E eu te convido, não vende a tua vinha. Se você está na Babilônia, não se corrompe com a Babilônia, mas dê exemplo de servo de Deus. O Senhor te coloca onde você está, Ele permite você estar onde você está, não é para você se corromper, é para você levar o Evangelho, é para você pregar a doutrina, é para você pregar a palavra. Jesus está voltando, logo logo Ele vai buscar a sua igreja, logo logo Jesus Ele vai buscar a sua igreja, irmãos. O tempo é breve, Jesus está voltando, arrependa-te enquanto há tempo. Arrependa-te, porque Jesus está às portas. Ele vai voltar. Ele vai balançar a figueira, os frutos podres vão cair. Mas quem estiver firme, aleluia, vai permanecer. Crente firme é crente que ora, é crente que lê a Bíblia, é crente que jejuma, é crente que obedece à doutrina, é crente que guarda a palavra, aleluia. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, aleluia. Jesus está voltando, irmãos. O tempo é breve, breve. Aleluia, o tempo é breve, Jesus está voltando. Te guarda enquanto há tempo. Aleluia, a gente vê a vaidade entrando no meio da igreja, mais um ponto também. Onde os pastores de nossos dias não pregam que batom é pecado, pintar a unha é pecado, mexer na sobrancelha é pecado. Para as mulheres cortar o cabelo é pecado, pintar o cabelo é pecado. E as lideranças de nossos dias não pregam isso, porque sabem que se pregar, os membros vão se afastar. Mas tem um dia reservado, a qual o Senhor reservou. Esse dia é chamado dia do juízo final. Será o julgamento do grande trono branco, em que o Senhor vai requerer de cada um, de mim e de você, tudo aquilo que Ele mandou a gente falar e nós não falamos. Tudo aquilo que Ele nos entregou para passar para a igreja e nós não passamos. O tempo é breve, Jesus está às portas, Jesus está voltando. Ele vai cobrar de mim, Ele vai cobrar de você. Te arrependa enquanto há tempo. Guarda a sã doutrina. Não tenha medo, não seja como esses pastores, líderes carnais não, que quando vê o pecado no meio da igreja, uns até tentam abanar um pouquinho dizendo: irmã, essa maquiagem está forte,
Irmã, esse batom está muito forte. Jesus, ele não te chamou para medir o pecado. Ele te chamou para condenar o pecado por inteiro. Se tem maquiagem, não está muito forte não. Não está muito forte, não é isso que você tem que falar. Você tem que falar que é pecado. Porque se você dizer que está muito forte, ela usa uma mais fraca. Todo tipo de vaidade, de maquiagem é pecado. Forte e fraca. O batom que chama a atenção e o que não chama é pecado. E o Senhor há de cobrar. Então denuncie o pecado por inteiro e não por metade. Não tenha medo. Se é Deus que mandou falar, se foi Deus que te revelou, se a tua igreja está na carnalidade, nas obras da carne, o Senhor tem te mostrado e tem te despertado o que é pecado. Então prega, que você vai prestar conta é para Deus, não é para pastor, não é para líder, não. Devemos ter submissão às nossas lideranças, sim, mas a partir do momento que as leis da liderança quer passar por cima da lei de Deus, antes mais obedecer a Deus do que aos homens. Antes mais. Não era isso que Paulo fazia? Paulo, de toda forma, ele obedecia às autoridades. Mas quando a lei da autoridade passava por cima da lei de Deus, ele obedecia a Deus e continuava pregando a verdade, o Evangelho. Da mesma forma é conosco, da mesma forma é com a gente aqui na terra. Jesus, ele nos delegou uma missão. Ele nos delegou pregar o Evangelho, pregar a sã doutrina, aleluia. E nós vivemos em um tempo em que os sinais estão se cumprindo. Jesus está às portas, aleluia. E o tempo nosso está pior do que os tempos de Sodoma e Gomorra. Parece que a qualquer momento, irmão, Jesus ele vai rasgar os céus com as duas mãos, colocar a cabeça na terra e vai começar a gritar: arrependei-vos, raças de víboras. Pastores que não pregam a verdade, igreja que estão no adultério, na mentira, me trocaram. Aleluia. É muito forte, irmãos, então vamos nos arrepender enquanto há tempo. Jesus, ele está às portas, Jesus está voltando. Te coloca na posição, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus entrar na tua vida, transformar o teu ser. Não é de qualquer jeito que vamos subir, não. Não é não. Tem uns pregadores frouxos aí que costumam dizer quando estão no púlpito da igreja que prega, mas no final ele diz: mas eu sei que dentro dessa igreja não tem pecado, não tem erro. E aí a igreja começa a dar glória, glória a Deus, aleluia. É uma mentira. Jesus ele disse que o trigo e o joio andam juntos. E só o Senhor vai separar no dia do juízo. Então, se o trigo e o joio estão juntos, sabe o que é? É que dentro das igrejas tem gente que presta e tem gente que não vale nada. Tem gente que conhece a palavra, mas não dá um pingo de valor. Então, enquanto há tempo, se disponibiliza para a obra do Senhor. Seja útil na terra, seja fiel no pouco, meu filho. Talvez você se sinta incapaz, pequeno. Que bom. Pois é você mesmo que Deus quer usar para pregar a doutrina, para pregar a verdade. Disponibiliza, irmão. Você se sente incapaz. Você se sente pequeno, quem sabe. Você não sabe talvez nem falar direito. Mas você sabe falar, não sabe? Então é o suficiente. Se você sabe falar, você consegue subir em cima do púlpito. Dizer que Jesus cura, salva, liberta. Dizer que é pecado, vaidade, batom, maquiagem. Dizer que os homens não podem andar na rua de bermuda, nem dentro de suas casas. Mas tem que estar todo o tempo conforme o padrão que o Senhor requer. Aleluia. Da mesma forma as mulheres. Vamos deixar o pecado de lado enquanto há tempo. Jesus está voltando. Jesus está voltando, o tempo é breve. Ele vai balançar a figueira. Jesus ele vai balançar a figueira. Vai balançar, vai sacudir. Quando Jesus sacudir a figueira, sabe o que vai acontecer? Pum. Sabe o que acontece? Os frutos podres começam a cair. Os frutos podres começam a cair no chão. Você entende isso? Quem estiver firme, quem for maduro, vai estar junto com Jesus. Mas quem for fruto podre, vai cair, vai ser envergonhado.
Porque diante da presença de Deus ninguém fica de qualquer jeito, não. Quando o povo estava de qualquer jeito lá no tempo de Acabe, Deus usou Elias para dizer: ou servem a Baal ou me servem, porque vocês vivem cocheando em dois pensamentos. Infelizmente tem gente assim. Ou você serve a Jesus, ou você serve ao mundo. Ou você é crente de verdade, ou você não é. Ou você se santifica para subir para o céu, ou você seja apenas um daqueles que estão no meio da igreja, mas que no arrebatamento